Olá, galerinha, estamos aqui novamente para mais uma correção. Nossa correção hoje vai ser um pouquinho de forma diferente, tá bom? Então, hoje nós estamos trabalhando, né, como já vimos anteriormente na explicação, o termo desconhecido no campo multiplicativo, ok? Então, vamos para a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão diz o seguinte: que número dividido por 8 dá 11? Então, ele quer saber o número. Então, o termo desconhecido vai ser representado por essa gravurinha, pelo quadrado. Então, quadrado dividido por 8, igual a 11. Eu agora vou separar os números, certo? Então, eu boto quadrado igual a 11, que eu já tinha na parte anterior, certo? Puxo o sinal de dividir, passa a ser de multiplicar, certo? E trago 8 para o outro lado, certo? Então, eu vou ficar quadrado é igual a 11 vezes 8. Então, 11 vezes 8 dá 88. Então, quadrado igual a 88. Na letra B diz o seguinte: se eu repartir igualmente entre meus 4 primos os bombons que tenho, cada um receberá 8 bombons. Quantos bombons eu tenho? Certo? Então, ela quer repartir com os 4 primos, né, os bombons. Então, vamos aqui. O quadrado, certo? Dividido por 4, que é o que ela quer dividir. Dividido por 4, igual a 8, certo? Então, cada prima ficou com 8 bombons. Quer saber quantos bombons ela tinha? Então, vamos aqui separar agora os números. Então, quadrado igual a 8, que eu já tinha aqui, certo? O sinal aqui, que era de dividir, passa a ser de multiplicar, ok? Então, 8 vezes 4. Então, quadrado vai ser igual a 32. Então, ela tinha 32 bombons, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Qual é o número que multiplicado por 27 é igual a 567? Então, que número é esse? Então, eu vou ter quadrado multiplicado, certo? Por 27 igual a 567. Espero que vocês estejam entendendo. Quando for multiplicação, ele passa a ser divisão. Quando é divisão, passa a ser multiplicação. Então, quadrado vai ser igual. Vou separar agora os números, certo? O 567 eu já tinha, então ele permanece aqui, certo? 567, ele permanece aqui. Eu trago o sinal de multiplicação que está aqui. Eu trago ele em forma de sinal de divisão e o 27. Então, dividido por 27. Então, 567 dividido para 27 vai dar igual a 21. Ok? Na nossa outra questão, diz assim: o triplo de um número é 135. Qual é esse número? Então, o triplo é 3 vezes, certo? Então, quer saber qual é esse número? Então, o número desconhecido vai ser representado pelo quadrado, certo? Vezes o triplo, que é igual a 135. Agora eu vou separar, então eu vou botar quadrado igual. Se é de multiplicar, passa a ser dividir. 135 dividido por 3, que é o número que eu tenho aqui. Então, vai dar 45. Na segunda questão, pede para fazer os cálculos e completar. Então, é só mais uma questão de cálculo. Então, 28 dividido para 2, eu tenho aqui 14, certo? 28 dividido para 2 igual a 14. Então, 14 dividido para 7 igual a 2. Na letra A. Na letra B, eu tenho 32 dividido para 4, que vai dar 8. 8 dividido para 2, 4.
Na letra C, 64 dividido para 2, que eu vou encontrar 32. Então, 32 dividido para 8, 4. Na letra D, eu tenho 85 dividido para 5. Então, 85 dividido para 5, eu vou encontrar 17. 17 vezes 2, 34. Na letra E, eu tenho 80 dividido para 10, que eu vou encontrar 8. 8 vezes 4, 32. Ok? Vamos agora para a nossa próxima questão. Na nossa próxima questão, que é a terceira, diz o seguinte: Igor resolveu acabar com a sua coleção de carrinhos e distribuiu entre 4 colegas. Cada um recebeu 16 carrinhos. Quantos carrinhos Igor distribuiu? Então, vai ser quadrado igual a 4, são os 4 colegas, e os 16 carrinhos que cada um recebeu. Então, quadrado dividido por 4 igual a 16, que foi a quantidade que cada um recebeu. Então, vamos agora deixar os números só de um lado só, não é? E separar o quadrado. Então, quadrado igual. Se é de dividir, passa a ser multiplicar. Então, vezes 4. Então, 16 vezes 4 dá 64. Então, Igor tinha 64 carrinhos. A resposta, pergunta como? Quantos carrinhos Igor distribuiu? Então, Igor distribuiu 64 carrinhos. É como fica a resposta. Na quarta questão, diz o seguinte: no Dia das Crianças, vovó Maria distribuiu entre seus 6 netos algumas bolas. Cada neto recebeu 18 bolas. Quantas bolas vovó Maria comprou para distribuir entre eles? Então, quer saber quantas bolas a vovó comprou. Então, vai ser representado pela gravura do quadrado. E ela dividiu para quantos netos? Para 6. Certo? Então, cada neto recebeu quanto? 18. Então, quadrado dividido para 6 igual a 18. Vou separar agora os números. Então, quadrado igual a 18. Se eu tenho a divisão, então passa a ser multiplicação, certo? Então, quadrado igual a 18 vezes 6, que é a quantidade de netos. Então, 18 vezes 6, 108. A pergunta é o quê? Quantas bolas vovó Maria comprou para distribuir entre os netos? Então, vovó Maria comprou 108 bolas. Na questão de número 5, diz o seguinte: Beatriz sabe que em uma divisão o divisor é 12 e o quociente é 107. Vamos ajudar a Beatriz. Qual é o dividendo? A achar o dividendo, tá bom? Então, Beatriz sabe que em uma divisão o divisor é 12 e o quociente é 107. Vamos ajudar a Beatriz. Qual é o dividendo? Então, quer saber quem é o dividendo. Então, o quadrado é igual a 12, certo? Aliás, quadrado dividido por 12 igual a 107, certo? Porque o divisor é 12, ok? O divisor é 12. Então, o quadrado dividido por 12 é igual a 107. Então, o quadrado vai ser igual a 107. Se eu tenho dividir, passa a ser, se eu tenho o sinal de dividir, eu passo a usar o sinal de multiplicar, quando ele passa depois da igualdade, tá bom? Então, 107 vezes 12, que eu vou encontrar 1.284, ok? Então, o dividendo, na resposta fica, o dividendo é de 1.284. Foi usada uma certa quantidade de sacos de trigo para fazer 2.400 pães. Então, para se fazer 2.400 pães, certo? 2.400 pães,
em uma padaria, certo? Então, foi usado uma certa quantidade de trigo para fazer 2.400 pães em uma padaria. Sabendo que um saco faz até 240 pães, quantos sacos foram usados para fazer todos os pães? Então, eu vou ter 2.400, certo? Dividido por 240, certo? Então, 2.400 dividido por 240 vai dar igual a 10, tá bom? Então, foram usados 10 sacos de trigo, ok? Espero que tenham entendido. Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula.